reescrever os termos da sequência, tentando descobrir um padrão que represente a regularidade sugerida no enunciado. O primeiro termo ele afirma que vale 2, o segundo termo nós temos o menos 2, nós chegamos em um termo que vale 10, o nosso menos 26 e depois o termo de posição 5, que é o 82. Precisamos descobrir algo que consiga fazer sentido a esses números, que represente a regularidade. Podemos estabelecer inicialmente o seguinte padrão. Considerando que exista o padrão, eu vou considerar inicialmente o primeiro elemento seja simbolizado por 6. Vou multiplicar por 6. E, ao mesmo tempo, eu vou adicionar esse segundo elemento, tentando obter qual seria o nosso próximo termo. Se nós observarmos isso, nós podemos estabelecer como sendo 2 vezes o valor 6 mais 1 vezes o menos 2. Observe que o próximo termo é 10. Então, esse padrão pode representar o terceiro termo. Mas será que esse mesmo padrão consegue representar o menos 26? Seguindo a mesma ideia, eu vou multiplicar esse termo que aparece por 6. E, ao mesmo tempo, eu vou adicionar com o próximo termo, ou seja, multiplicando por 1. Nós obtemos como resultado o nosso 6 multiplicado por menos 2, mais 1 vezes o 10, onde nós chegamos em um resultado que será menos 2. Nós podemos perceber que o valor menos 26, ele não corresponde a esse padrão que nós tentamos estabelecer. O que devemos fazer então? Buscar um outro padrão. Vamos tentar encontrar um novo padrão que possa fazer sentido à nossa sequência. Para esse novo padrão, eu vou estabelecer um termo de posição n. O próximo termo é o termo de posição n mais 1. E eu vou gerar um resultado que é o termo de posição n mais 2. Esse termo inicial eu vou multiplicar pelo valor 3. Então, vezes o 3. Esse segundo termo eu vou multiplicar por menos 2. E obtendo como resultado o termo de posição n mais 2. Observe que aqui eu estou multiplicando o primeiro termo por 3. Então, eu estou adicionando o segundo termo multiplicado por menos 2 para obter um terceiro termo, que é o termo de posição n mais 2. O que eu preciso é testar para ver se isso satisfaz a minha condição. Esse primeiro termo é o termo que eu vou representar por A1. Esse é o nosso A2. Esse é o nosso termo A3. O nosso termo A4. O nosso termo A5. E o que eu busco é o termo na sexta posição. Contudo, eu preciso gerar a regularidade que aparece no enunciado. Então, vamos tentar estabelecer com esses valores. O meu 3 multiplicado pelo termo A1 menos 2 vezes o termo A2, será que ele fornece o termo A3? Vamos testar. O nosso 3 vezes o 2 menos 2 vezes o menos 2, nós obtemos o 10. Então, ele satisfaz a primeira parte. Agora, eu preciso testar para o próximo termo. Então, o meu 3 multiplicado pelo termo A2 menos 2 vezes o termo A3 será igual ao termo A4. 3 vezes o valor A2, que é menos 2, menos 2 vezes o termo A3, que nós encontramos 10, onde nós chegamos em um resultado que é o menos 26. Observe que o valor A4 também satisfaz a esse padrão. O que eu preciso é testar se o valor A5 também satisfaz a isso. Então, vamos tentar determinar o nosso padrão para os próximos termos. Seguindo a mesma ideia, 3 vezes o termo A3 subtraído de 2 vezes o termo A4 deverá gerar o termo A5. Então, nós temos 3 vezes o termo A3, nós chegamos em 10, menos 2 vezes o termo A4, onde nós chegamos em menos 26. Então, aqui nós chegamos em um valor 82.
e 2. Observamos por esses casos que a nossa lei de formação ela fornece os resultados coerentes com a sequência de números que foi estabelecida. Então, nós temos uma regularidade que foi estabelecida com base nessa lei. Mas lembre-se que isso aqui foi tentativa. As sequências onde nós temos um padrão pré-estabelecido é a nossa progressão aritmética ou progressão geométrica. As demais, nós temos que buscar condições que possam satisfazer. Vou efetuar a mesma ideia para o próximo termo e assim determinar o termo A6. Seguindo o nosso padrão, nós temos 3 vezes o termo A4 menos 2 vezes o termo A5 e com isso nós chegamos em um termo A6. 3 vezes o valor A4 nós chegamos em menos 26. Menos 2 vezes o termo A5, que representa o valor 82. Efetuando as contas, nós chegamos menos 242. Alternativa B.